Olá, muito boa tarde para você que já está ligadinho aqui na tela da TV Cachoeira, da TV Novo Tempo, nesta segunda-feira, segundona brava, dia 12 de dezembro. Semana está começando e o NT Sul vem chegando com as principais notícias do dia para você. Nessa edição, os desafios da alfabetização para quem tem autismo. Você vai conhecer a Betina e o Isaac, que estão no espectro autista e têm histórias bem diferentes para contar. Auxílio Brasil e Vale Gás começam nova rodada de pagamentos hoje. A gente mostra o calendário completo. Inscrições para o cadastro reserva de contratação temporária para a rede estadual de ensino terminam hoje. Com o calor, começa a movimentação na Praia Nova, em Cachoeira do Sul. Mas os salva-vidas só devem chegar na segunda quinzena de janeiro. E ainda falando de calor e praia, a gente traz um bate-papo super importante sobre cuidados com a pele, para prevenir especialmente o câncer de pele. E o NT Sul, você já sabe, é feito com a sua participação, então envie a sua informação, mande a sua opinião, a sua foto, o seu vídeo para o nosso WhatsApp. Atenção para o número que vai para a telinha agora, 51997697129. Ou então, se você estiver assistindo a gente pelo Facebook ou pelo YouTube, é ainda mais fácil de participar. Basta comentar na live que a gente vê a sua mensagem por aqui. Vai comentando, fique de olho na telinha, porque o NT Sul de hoje já está no ar. Há muito pouco tempo, o transtorno do espectro autista era considerado uma condição rara. Mas nos últimos 10 anos, a situação mudou. O TEA é um distúrbio no neurodesenvolvimento caracterizado por déficits comunicativos e comportamentais. E uma das principais angústias dos pais é a alfabetização. Na reportagem a seguir da nossa parceira TVE, conheça a Betina e o Isaac, que estão no espectro e têm histórias bem diferentes para contar. Quando a gente pega dados do CDC dos Estados Unidos, que é o Centro de Controle de Doenças, de dezembro de 2021, a gente vê que tem 1 a cada 44 crianças de 8 anos que está no espectro autista. Se a gente passar isso para a população brasileira, dá em torno de 4 milhões e 500 a 5 milhões de crianças com autismo nessa estimativa. Além de divulgador científico e pesquisador, eu também sou uma pessoa com autismo. Isaac participou do TEDx Unicinos há cerca de um mês. O tema era recomeços. Ele é analista de dados e esteve conosco algumas vezes explicando as estatísticas da pandemia. As análises publicadas nas redes sociais ganharam projeção e foi por ali que, em março deste ano, ele falou sobre o diagnóstico de autismo aos 35 anos. A descoberta veio após conversar com uma neuropsicóloga por meio de um projeto na empresa em que trabalhava. Ela nem falou o que era, ela disse, que seria legal se tu fosse investigar, se tu fosse... Sabe, ela me deu, tu autoriza, eu tenho uma profissional que eu conheço, eu posso te indicar. Daí eu disse, claro, mas eu nem imaginei. Daí eu fui nessa psiquiatra, e daí várias conversas e tudo, na clínica e conversas, e daí que ela começou a dizer, olha, tudo tá, né, daí, porque não é um diagnóstico assim que dá para fazer com um exame de sangue, né? Eu teve que conversou muito com a minha esposa, com a minha família, né, e tudo isso, e aí, então, ela disse, tem o diagnóstico, me deu o laudo, bom, e aí foi isso, sabe? Daí eu percebi que eu poderia ajudar as pessoas só contando a minha história. Nas memórias, os sinais. Os sons incomodavam, os abraços eram difíceis. Ele acredita que a obesidade, ainda na infância, contribuiu para o isolamento e mascarou muita coisa. A precocidade das habilidades musicais de ler e escrever também passou despercebida. Eu lembro até hoje. Quando eu tinha 3, 4 anos por aí, eu me lembro que eu estava lendo os gibis lá da Turma da Mônica, que era uma coisa que meu pai comprava para mim, eu tinha um monte, eu tentando ler, aí do nada eu comecei a ler. Assim, olha, isso aqui é isso que está escrito aqui? E daí minha mãe, sim, é isso aí mesmo. Eu disse, eu estou lendo sozinho, com 3, 4 anos. Nada de... Meus pais não falaram nada, acharam normal. Para Isaac, o diagnóstico veio mais tarde e a alfabetização muito cedo. Mas cada um que está no espectro tem uma história particular. Como você meu caderno. Betina está com 6 anos, alfabetizada. Para Margot, uma conquista muito comemorada.
O diagnóstico de TEA foi cedo, com 1 aninho e meio. As primeiras palavras com 5 anos. Ela ainda tem as dificuldades de falar, de interagir, não pode com o barulho, né? E para a gente foi muito difícil imaginar que seria possível a alfabetização. E ela foi se superando, assim, a cada dia. A professora tem um grande valor nesse desenvolvimento. E eu aqui na base dos temas e da motivação, né? Tu consegue, tu vai. Quando eu tinha medo, ela também tinha. Quando eu soltei o medo, ela pôde ir. A principal pergunta, a maior preocupação realmente é: ele vai se alfabetizar, ele vai ler, ele vai escrever. E tudo isso é possível, né? Porque nós temos, assim, autistas não verbais, né? Que conseguem, através de multigestos, suportes visuais, fichas, conseguem se alfabetizar. Nem sempre um autista vai escrever ou vai ler, mas ele vai se alfabetizar. Alfabetização é uma leitura de códigos, né? Quando está muito fora, né, desse caminho, né, do que é convencional, tem que se observar, assim, com um plano especial, né, individual, com acompanhamento psicopedagógico ou pedagógico. Tudo é possível. Cada criança terá um tempo de aprendizagem. O TEA tem diferentes níveis e o desenvolvimento das capacidades também está relacionado ao acesso às terapias e a direitos já estabelecidos em lei, como a do atendimento educacional especializado. O direito é garantido, entende? Então, é difícil, porém não impossível, né? Quando tu olha para o indivíduo, para o estudante, tu consegue sim, né, elaborar e conduzir a alfabetização de uma maneira plena, que não traga traumas, que seja legal para a criança e que seja legal também para a família, que cria muita expectativa em torno disso, né? Ver a evolução da criança é apaixonante. Ela está se superando. Essa é a palavra da minha vida em relação ao autismo. É um exercício diário de amar, de compreender, de se adaptar e o amor que traz, porque a gente aprende a amar todas as outras dificuldades, porque a gente entende, né? Se a minha filha passa por tudo isso, imagina todas as outras dificuldades. Isso aí, bela história, né? Que certamente deve motivar outras famílias também, até porque o tempo de aprendizado varia consideravelmente aí de criança para criança, como a gente viu na reportagem, né? E olha, mais uma vez quero convidar você que está em casa, você que está chegando agora, se reunindo com a sua família, hora do almoço, ligando a TV. Primeiramente, muito obrigado pela companhia com a gente aqui na TV Novo Tempo. Mais uma semana que está começando, reta final deste ano de 2022. Espero que o ano tenha sido bom para você, ou esteja sendo bom para você. E esse fim de ano é correria pura para todo mundo, né? Quer participar com a gente? Mande sua mensagem nas nossas redes sociais, seja para comentar as reportagens que nós estamos exibindo e exibiremos até o final do telejornal, ou para contar a sua informação, contar a sua notícia, sugerir uma reportagem, faça parte aqui do nosso jornalismo, viu? Como é que faz para participar? Vamos lá. O WhatsApp é o 51997697129, número que está aí na telinha. Tem um QR Code aqui no cantinho, eu sempre erro o lado, é aqui, agora apontei para o lado certo. Aponte o seu telefone, a câmera do seu telefone para esse QR Code, né, para esse código, e você já vai ser direcionado diretamente para o nosso WhatsApp, para mandar aí a sua mensagem para a gente, o seu áudio ou o seu vídeo, tá bom? Se você quiser participar pelas nossas lives, nós temos 2 lives que já estão em andamento neste momento, com a transmissão do jornal no Face e no YouTube, facebook.com/TV Cachoeira, é só comentar por lá que a gente já vê aqui o seu recado, ou youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, tá bom? Já já a gente vai ver os recados de quem está interagindo e fazendo parte aqui, portanto, do nosso jornalismo. Gente, começa hoje uma nova rodada de pagamento do Auxílio Brasil e também do Vale Gás. Os valores são disponibilizados conforme o final do número de identificação social, o NIS. Hoje recebem os beneficiários com o NIS final 1. E
E a gente vai agora aqui para a nossa tela para conferir esse calendário completo de pagamentos. Certamente o nosso telespectadora que tem direito a esse benefício, está aí contando as horas, né, para receber esse pagamento, especialmente neste fim de ano. Então vamos lá, Auxílio Brasil e Vale Gás, que seguem aí o mesmo cronograma, o mesmo calendário, dezembro de 22, o final 1, pagamento então hoje, né, dia 12, final 2 no dia 13, final 3 no dia 14, final 4 no dia 15 e o final 5 no dia 16. Vamos ver agora aqui a continuidade então desse pagamento, destacando para você que está chegando agora, pagamento calendário, né? Cronograma de pagamento do Vale Gás e também do Auxílio Brasil, seguindo aí a ordem do final do NIS. Final 6 no dia 19, final 7 no dia 20, final 8 dia 21, final 9 no dia 22 e para quem tem o NIS final 0, pagamento de Auxílio Brasil e Vale Gás no dia 23 de dezembro. E esse é o último mês com garantia de que o valor do auxílio vai ser de R$ 600, é de R$ 600. Para janeiro, essa questão ainda está sendo definida, mas tem avançado com possibilidade de se manter nos R$ 600. O Vale Gás, com valor integral, também está garantido só até esse mês, só até dezembro. E a partir do ano que vem, a previsão é de que o pagamento volte a ser de 50% do valor do gás. E terminam hoje as inscrições para o Cadastro Reserva de Contratação Temporária para a Rede Estadual de Ensino, para quem está, portanto, aqui no Rio Grande do Sul. O processo deve ser feito exclusivamente pela internet. No ato da inscrição, no banco de professores e especialistas, o candidato precisa escolher componente curricular, cargo e coordenadoria. Já no banco de servidores, o candidato deve escolher cargo, município e coordenadoria. O Bernardo Miller traz agora mais detalhes. Pois bem, Daniel, encerra então nesta segunda-feira, dia 12 de dezembro, as inscrições para cadastro de reserva aqui na 24ª CREA e, claro, em toda a rede estadual aqui do Rio Grande do Sul. Essas vagas para professores, funcionários e especialistas na educação. Esse cadastro pode ser feito exclusivamente pela internet através dos endereços digitais. Para detalhar mais sobre esse assunto, eu vou conversar com a Luciana Machado, que é responsável pelo RH aqui da 24ª Coordenadoria. Luciana, fala um pouco sobre esse fechamento das inscrições nessa segunda-feira para professores, funcionários, cadastro de reserva, a rede estadual procurando, então, essas pessoas para atuarem, enfim, nas repartições públicas aqui do Estado, visando, enfim, um quadro de funcionários e uma demanda diante de toda a situação. É mais ou menos por aí? Isso mesmo. Hoje encerra, né, o cadastro de professores temporários, especialistas, funcionários, como tu mesmo já falaste. E é muito importante essas pessoas, né, se cadastrarem, porque a nossa rede pública ela é muito extensa, nós precisamos de pessoas qualificadas. Então, no momento que nós temos esse banco farto, com bastantes inscrições, a gente pode, né, deixar nossas crianças, né, bem atendidas na rede estadual. Tá certo, Luciana. O motivo da abertura desse processo, por que o Estado abriu essa possibilidade? Porque faz tempo agora que não está havendo concurso público, né? Então, a forma mais rápida que a gente tem de levar os professores às escolas é através do contrato emergencial. Então, por isso que nós temos que ter esse banco para que a gente possa chamar o mais rápido possível esse professor, especialista, funcionário para atender as escolas públicas. Esse cadastro e essa inscrição é feito exclusivamente pelo site, pelo e-mail. Explica todo esse processo e a importância da pessoa ficar atenta ao seu e-mail diante de toda a resposta que a coordenadoria pode repassar. Isso. Hoje, esse cadastro ele é feito somente online. Existe um site da Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul, onde o interessado, o candidato, pode se inscrever. E ali vai estar também o edital, que é um dos dados mais importantes, que o candidato leia o edital para ver realmente o que ele precisa inserir nesse site, né, para concluir a inscrição. Então, são duas etapas. Uma etapa é dos dados pessoais do candidato e a outra etapa é da formação. Por exemplo, um funcionário da escola que vai trabalhar na infraestrutura ou na alimentação, ele precisa ter o 2º grau completo. Então, são os dados pessoais e anexar frente e verso do diploma
e também, se ele tiver alguma experiência de trabalho, anexar ali um atestado ou até mesmo a cópia assinada da sua carteira de trabalho. Ok, esse cadastro então deve ser feito de maneira online, exclusivamente online. A gente está passando aqui embaixo o GC, www.educação.rs.gov.br. Ali você entra, faz toda a análise desse edital. O importante, né, Luciana, analisar bem o edital e não colocar informações talvez desnecessárias, cursos realizados de um tempo atrás. Apenas o diploma, no caso um professor, já é o necessário para conseguir essa vaga. Isso facilita bastante a análise, exclusivamente o que o edital está solicitando e está pedindo. Outra coisa também importante é que as inscrições têm que serem finalizadas. O que nós vimos aqui é que o candidato muitas vezes coloca os seus dados pessoais, coloca também a formação dele e depois no final ele não finaliza a inscrição. E quando ele não finaliza, a inscrição não aparece para nós. Então, é importante que o candidato faça tudo passo a passo, de acordo com o edital, e finalize. A palavra finalizar a inscrição, ele tem que procurar ali para clicar e aí dar por encerrado. E acompanhar sempre o seu e-mail, né? Porque a qualquer momento a gente pode entrar. Um outro detalhe também que eu quero frisar é que esse banco ele é um cadastro, né? Ele tem validade por 3 anos e nós temos outros bancos que ainda estão em vigor. Então, nós temos que chamar essas pessoas que foram classificadas primeiro e depois ir nesse último cadastro. Então, não é um banco que logo nós já vamos chamar. Pode que seja e pode que não, né? Vai depender da necessidade de recursos humanos que as escolas estejam precisando. Perfeito. Luciana, a gente está no último dia da inscrição. A CRES já consegue visualizar uma procura por parte desses funcionários e professores que têm o interesse de ingressar como cadastro de reserva na rede pública? Sim, muitas pessoas, né, que ainda que têm alguma dúvida, eles entram em contato conosco, eles nos procuram para orientações. Hoje pela manhã, desde as 8 horas, eles estão nos procurando, vindo aqui, ligando, porque eles não querem realmente perder esse último dia. Daniel, o recado está dado, então, sobre esse cadastro de reserva que encerra hoje as inscrições para a rede estadual aqui do Rio Grande do Sul, rede estadual de ensino para professores, funcionários, especialistas em educação. E só repassando uma informação importante, se você fizer essa inscrição, você precisa estar atento ao seu e-mail, porque você precisa responder, caso esse retorno seja positivo por parte do governo do estado, você tem 48 horas para entrar em contato e validar esse cadastro e posteriormente adiantar essa contratação. Então, é muito importante, você finalizou esse cadastro, acompanhe o seu e-mail, se mantenha atento dentro de um período de 48 horas para conseguir, então, essa vaga dentro da rede estadual. Então, recado dado, encerra hoje essas inscrições para cadastro de reserva, professores, funcionários e especialistas da educação. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações. Fica a dica, não é? Para os profissionais da educação, para você de casa que pretende trabalhar em alguma escola da rede pública de ensino do Rio Grande do Sul, escolas ligadas, portanto, ao governo do estado. O último dia para essas inscrições é necessário correr. Se você já fez a sua inscrição, dá aquela conferida lá, vê se está tudo certinho mesmo, né? Para você ficar aí com a consciência tranquila e aí só aguardando, né, ser chamado ou não. Gente, olha só, está em andamento a 53ª Semana de Cachoeira do Sul. Uma semana que é cheia de atividades para a família inteira. E a gente vai agora conferir na nossa tela o que tem de programação nesses próximos dias na Semana de Cachoeira. Então me acompanhe aqui na nossa telinha. Vamos lá. De 8 a 12, então, a semana começou no dia 8, né? E a gente destaca aqui esta exposição, o Belo e o Barro. Exposição que acontece das 8 ao meio-dia e de 1h30 até às 5h30 da tarde na Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha, no centro aqui de Cachoeira do Sul. Bom, de 8 a 15 tem Expo Projeto Ceplan, das 10 às 22, fica no shopping, bem no centro de Cachoeira, no Orlando Plaza Shopping. Até o dia 15, essa aqui é aquela dica, né, que a gente repete sempre para os pais.
Os filhos que gostam aí de ver o Papai Noel, dar um abraço, tirar uma foto, tá aqui a oportunidade, né? Até o dia 15 tem chegada do Papai Noel às 6 horas da tarde, bem à tardinha, na Praça José Bonifácio, ali junto ao antigo Bar América. Vamos para outra tela. Na continuidade aqui das atividades da Semana de Cachoeira, dia 12, hoje, tem posse do Conselho do Fundeb, às 2 horas da tarde. O local é o CIPROM, que é o Sindicato dos Professores Municipais aqui de Cachoeira do Sul. E olha só essa atividade que também acontece hoje, dia 12, lançamento do documentário Jacuí, o rio que corre com o tempo. Esse lançamento vai ser às 18h30, 6h30 da tarde, o local é Sicredi, né? Auditório do Sicredi. Documentário super especial, não é aquele mesmo que nós já exibimos aqui na TV Cachoeira, na Novo Tempo há um tempo atrás. Acredito que você lembre desse documentário, mas não é o mesmo. Esta é uma outra produção de uma produtora de Porto Alegre, que também percorreu vários municípios aqui do Rio Grande do Sul. O Rio Jacuí tem aí mais de 800 quilômetros de extensão, né? Um rio vasto que tem um aproveitamento muito grande por diversas comunidades do Rio Grande do Sul e, portanto, esse documentário também aborda aspectos culturais, né, relacionados ao Rio Jacuí, relacionados também à economia. Então, são muitos aspectos, um documentário bem bonito, com certeza quem for acompanhar vai gostar. Tem também no dia 12, ainda hoje, a apresentação da Escola Manuel Carvalho Portela, às 7 horas, na Praça José Bonifácio. Dia 13, amanhã, tem reinauguração do CREAS, 15 horas, 3 horas da tarde, na Rua Juvencio Soares, 1619. Na nossa última tela de hoje, falando aqui sobre a Semana de Cachoeira, amanhã tem também lançamento de livro de Osni Schroeder. O Osni já é falecido, né, arquiteto, conhecido, reconhecido pela comunidade aqui de Cachoeira do Sul, e deixou um material, um livro escrito antes do seu falecimento, e há, portanto, aqui o lançamento no dia 13, na Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha. Dia 13 tem show do Enio Vieira, 7 horas da noite, na Praça José Bonifácio. Dia 14, a partir do dia 14, a gente vai trazer os detalhes na nossa programação nos próximos dias aqui na TV Cachoeira, no telejornal NT Sul. É isso. Então, uma programação vasta, né? Trazendo vários detalhes para agradar aos diferentes públicos e para valorizar especialmente o nosso município de Cachoeira do Sul. Esta é a Semana de Cachoeira. Bom, e hoje tem o lançamento de um workshop direcionado à formação de líderes. O curso é da gestora de carreiras Grace Tomazetti, nossa comentarista aqui do NT Sul, e ela lança esse curso em parceria com a consultora de recursos humanos Sandra Morschel. O lançamento desse programa vai ser às 6 da tarde no Viveiro Cultural. Consultoras de carreiras e especialistas em gestão de pessoas, Grace Tomazetti e Sandra Morschel, lançam na tarde desta segunda-feira no Viveiro Cultural um programa direcionado a gestores e empresários que sejam comprometidos em fomentar lideranças em seus negócios e empresas. O workshop Lidere-se terá um coquetel de lançamento às 18h30, reservado especificamente a esse público. Após o lançamento oficial, nas redes sociais das profissionais, os conteúdos serão liberados com mais informações para quem se interessar em dar aquele up na carreira. Boa tarde, amigos da TV Cachoeira. Eu estou retornando de viagem agora para Cachoeira do Sul para fazer o lançamento desse programa que nós vamos realizar, que é o Lidere-se. Eu e a Sandra Morschel, a gente preparou um conteúdo muito especial justamente para poder contemplar líderes, futuros líderes que desejam se qualificar, melhorar a sua oportunidade de trabalho em Cachoeira do Sul e região. Então a gente tem aqui um programa muito vasto que vai ter imersões que são mensais, que vão contemplar temas como comunicação, gestão de conflitos, gestão do tempo e lideranças. Eu estou muito feliz com esse projeto e também com a oportunidade que a TV está me dando hoje de trazer um pouquinho, inclusive, dos conteúdos que a gente trabalha no quadro Minha Carreira, para a gente trabalhar com esses profissionais de todas as empresas da cidade que têm interesse. E logo mais também a gente já vai lançar nas nossas plataformas digitais todo o conteúdo para que sim, você que deseja crescer na sua carreira, trabalhar esse tema de liderança
de uma forma mais organizada, mais construída, para que você possa também ter novas oportunidades no mercado de trabalho. Esse é o momento de qualificação. Isso aí, convite feito, portanto, 6 da tarde no Viveiro Cultural, também região central aqui de Cachoeira do Sul. Fica a dica para os gestores, para os líderes, para quem sabe, proprietário da sua própria empresa, empreendedores aqui do nosso município. Qualificação é a palavra, né? Se reinventar, saber como lidar com a sua equipe, gerenciar os diferentes aspectos de uma organização é algo fundamental, né, para o sucesso, para que as pessoas se sintam bem e para que os resultados sejam alcançados. Então, repetindo, 6 da tarde no Viveiro Cultural. Agora é hora da gente ver os recadinhos de quem está em casa acompanhando o telejornal NT Sul e ao mesmo tempo fazendo parte aqui do nosso jornalismo. Você pode ser aí um repórter colaborativo, pode ser um colaborador à distância do telejornal NT Sul. De que jeito, Daniel? Como é que a gente faz isso? Muito simples, mandando aí o seu recado, contando a sua informação, contando a sua notícia, porque assim, com os olhares de todos sobre aquilo que está acontecendo na nossa sociedade, que a gente traz aqui, atualiza o telejornal NT Sul todos os dias. Então, bora fazer o jornal com a gente? Vou começar aqui pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Vamos ver os recadinhos que já chegam pra gente aqui. Tá com a gente o meu amigo Marcos Vinícius dos Santos, diretamente de Porto Alegre. Obrigado, Marcos. Ótimo dia para você aí, bom começo de semana, viu? O Jones também está participando e ele pede aqui uma atenção especial da Prefeitura e também da TNSG, que é a empresa que faz o transporte coletivo urbano, o serviço de ônibus na cidade de Cachoeira do Sul. E ele diz aqui, gostaria de uma atenção a respeito da empresa de transporte. No sábado fiquei 1h45 esperando um ônibus no bairro Otaviano e não veio. Fui embora de Uber, diz ele aqui. É isso, obrigado, Jones, pela participação. Dia desses, alguém da nossa equipe aqui, inclusive do NT Sul, presenciou uma situação semelhante, né, de passar num ponto em que havia uma pessoa conhecida esperando na parada. Esse nosso colaborador passou depois de alguns outros momentos e a pessoa também ficou mais de hora esperando na parada. São situações ruins e que fazem que muitas pessoas abandonem o transporte coletivo, urbano, o ônibus, a não ser que realmente precise muito do serviço. Aí não tem outro jeito, precisa ficar na parada aguardando e outras pessoas tendo uma condição, caso aqui do Jones, que buscou um serviço por aplicativo para poder fazer o seu deslocamento, né? São questões que precisam ser corrigidas. Aliás, um assunto que a gente tem que trazer à pauta sempre sobre isso aqui é a licitação do transporte coletivo urbano, algo que tem que ser feito, né? A gente aguarda, a comunidade de Cachoeira do Sul aguarda já há muito tempo. A Sandra Ferreira está com a gente aqui também, ela, o Everson e o Edson, super abraço para toda a família aí. A Vera Lúcia também está com a gente, agradecemos pela participação. Daqui a pouco eu vou trazer aqui recadinhos do nosso YouTube, o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. E agora nós vamos para a tela para ver os recadinhos do nosso WhatsApp, 51997697129. O número fica na telinha, no vídeo, para você mandar o seu recado, para também interagir com a gente, com a vantagem de poder mandar uma foto, de mandar o seu áudio, dando o seu recado aqui na nossa telinha, ou até mesmo o seu vídeo, tá bom? Então, enquanto a gente traz aqui os recadinhos do WhatsApp, você que está chegando em casa agora, se conectando às redes sociais, manda o seu recado também, faça o NT Sul com a gente. Carlos Almeida, olha só, falei de foto, já tem foto chegando aqui. Começaram a desmanchar e arrumar a ponte da localidade do Botucaraí, mas pararam e não voltaram mais. Por favor, prefeitura, vamos lá. O povo precisa da ponte. E a produção aqui me atualiza que é Alto dos Casemiros, na verdade, aqui esta situação. Tá aí a ponte, né? Dá pra gente ver que essas madeiras estão bastante ruins, já apodrecidas aí pela ação do tempo, da chuva, o que é normal para esse tipo de estrutura. A manutenção começou, mas parou aí na metade e, portanto, está o povo aí sem poder trafegar, transitar por esta localidade. Obrigado, Carlos, pela participação. Fica a dica especialmente para a Secretaria de Interior, né? A responsabilidade é da Secretaria de Interior. Vini está participando pra gente, olha só que turma bonita aí na foto. Quero mandar um abraço para todos os meus colegas. Talvez no outro ano nos vemos, diz aqui o Vini. Coisa boa! O período de aulas está terminando, né? Então a garotada aí já fica feliz da vida. Espero que a essa altura do campeonato todo mundo passado já, né? Garantido já para o próximo ano, numa próxima série.
uma próxima turma também e os professores certamente já também concluindo as atividades nesta reta final do ano, momento super especial de celebração. Para aqueles que ficaram um pouquinho mais atrasadinhos, é de correria para ganhar aí o tempo perdido, né? Mas a gente espera que seja um fim de ano feliz para todos, concluindo as atividades escolares tão importantes para a formação de todos nós, né? Bom, daqui a pouquinho tem mais recados. Você de casa pode mandar sua foto, pode mandar o seu vídeo e a gente vai trazendo tudo isso aqui nos nossos blocos de interatividade. O NT Sul vai para o intervalo agora e na volta você vai ver policiais militares ambientais prendem 4 pessoas por porte ilegal de arma de fogo e crimes contra a fauna em Cachoeira do Sul. Com o calor começa a movimentação na Praia Nova, em Cachoeira do Sul. Mas os salva-vidas só devem chegar na segunda quinzena de janeiro. E ainda falando de calor e praia, a gente traz um bate-papo super importante sobre cuidados com a pele, para prevenir o câncer de pele. É na volta dos comerciais, não saia daí. Meio-dia e 36, pelo horário de Brasília, você está vendo agora imagens do centro de Cachoeira do Sul, nesse começo de semana, segunda-feira, tempo realmente muito abafado, está bem quente, pelo menos a sensação térmica, provavelmente já em função da umidade, não é? E a gente vê aí algumas aberturas no céu, nuvens em formação. Inclusive, agora há pouco, chegou um alerta aqui da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. A Defesa Civil envia mensagens, né, por SMS para os telefones dos gaúchos, aqueles que querem receber as informações sobre alertas climáticos. E esse alerta diz o seguinte: alerta de chuva forte, acompanhada de descargas elétricas, ventos de até 90 km por hora e eventual queda de granizo. E esse alerta ele é válido por 6 horas. Em tese, este evento poderia ocorrer nas próximas 6 horas. Ficamos na torcida para que isto não ocorra, né? Normalmente, quando tem muito calor, os temporais acontecem, a gente tem aí estragos, mas fica aqui o alerta para a população, alerta da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. E depois do fim de semana bem quente e também da segunda-feira de muito calor, amanhã as temperaturas devem diminuir, mas só um pouquinho. Veja agora os detalhes na previsão do tempo. Segunda-feira em Cachoeira do Sul, o dia amanheceu com sensação de abafamento e tem previsão de muito calor e de eventuais pancadas de chuva, mais para o fim do dia. Temperatura mínima 21 graus e máxima 35. Terça-feira tem previsão de sol entre nuvens, sem chuva e com temperaturas um pouco mais baixas. Temperatura mínima 18 graus e máxima 30. Quarta-feira também tem previsão de sol entre nuvens e temperaturas semelhantes à terça. Mínima 16, máxima 31 graus. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O sol predomina no Rio Grande do Sul em grande parte desta segunda. A previsão é de rápido aquecimento e sensação de calor. No turno da manhã, o tempo ficou ensolarado sob a influência do vento norte e noroeste. Entre a tarde e a noite, as nuvens aumentam e pancadas de chuva podem ocorrer. A Metsul adverte para o risco de temporais com vento e granizo, sobretudo na metade oeste e no noroeste do estado. Tem risco de chuva em todas as regiões. A chuva ganha força na madrugada de terça, no norte e especialmente no leste. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, capital gaúcha, máxima de 33 graus. Em Uruguaiana, fronteira oeste, 37. Na região norte, em Passo Fundo, 29. Na região central, em Santa Maria, 33. Em Tramandaí e Torres, litoral norte, 32 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 30 graus. E olha, as temperaturas elevadas dos últimos dias estão propícias para os banhistas procurarem os balneários de Cachoeira do Sul. A Praia Nova tem sido o principal destino, principalmente nos finais de semana. Mas a falta de salva-vidas nesse local preocupa as autoridades e permite a imprudência de alguns banhistas. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul, esses civis, população em geral, aliás, esses civis temporários da corporação devem chegar ao município somente na segunda quinzena de janeiro. A Operação Verão Total RS começa no final de semana que vem e pretende articular as ações da administração pública estadual na prestação de serviços públicos sazonais aos turistas e aos veranistas que se deslocam pelo estado.
O ato também marca o início dos trabalhos dos guarda-vidas em diversos locais próprios para banho. Em Cachoeira do Sul, a comunidade ainda espera a chegada desses civis para dar a tranquilidade e segurança para os banhistas. Na semana passada, uma jovem morreu afogada nas proximidades do atracadouro da balsa Deusa do Jacuí. Mesmo com esse afogamento, o retorno do Corpo de Bombeiros quanto a esse assunto não é animador. Segundo o tenente Jairo Oliveira, a chegada desses guardas deve ocorrer somente no mês de janeiro. Quanto ao guarda-vidas para a Praia Nova de Cachoeira do Sul, que são guarda-vidas civis, esses guarda-vidas civis eles não virão do comando da operação, não virão ainda, não estarão prontos para atuar antes só na segunda quinzena de janeiro, entendeu? Recebemos essa informação e é o que a gente tem, né? Então a gente não vai ter guarda-vidas antes desse período na Praia Nova. Na última quinta-feira, a corporação realizou a segunda fase do processo seletivo para guarda-vidas civis temporários da corporação. Dos 283 candidatos para a recertificação, 274 foram considerados aptos, sendo 8 ausentes. Sem a presença desses indivíduos, o comandante prega cautela para os banhistas. A gente orienta, a gente conversa com o pessoal, né, orienta, e eu acho que é importante nesse sentido os meios de comunicação aí para fazer essa chamada para que as pessoas tomem o máximo de cuidado, que utilizem coletes salva-vidas, boias, né, e não se arrisquem em lugares onde eles não conhecem, tá? É uma carência em nível de estado. Esse problema não é só em Cachoeira do Sul, é um problema que está em todos os locais onde a gente atua como guarda-vidas, né? Ou seja, tanto o litoral norte como o litoral sul, como também as águas abrigadas, que é de onde Cachoeira do Sul faz parte, né? Portanto, sem a presença dos guarda-vidas, né? É importante que as pessoas fiquem atentas, se forem até o Rio Jacuí, que façam isso em segurança, até onde tenham certeza de que é seguro entrar, não é? Para que a gente não tenha mais tragédias, como já registramos aqui no NT Sul. Gente, 2 armas foram apreendidas na madrugada de sábado por policiais do Batalhão Ambiental, em Cachoeira do Sul. Policiais do 2º Pelotão Ambiental da Brigada Militar apreenderam 2 armas na madrugada de sábado na beira do Rio Jacuí, no bairro Cristo Rei, em Cachoeira do Sul. A apreensão aconteceu durante a ação de combate à pesca e caça predatória. Os policiais abordaram uma canoa com 4 pessoas que atracava na margem do rio. Na ação, foram apreendidas uma capivara abatida, 2 espingardas calibre 20 e 11 cartuchos intactos, além de 4 deflagrados. Após o registro de porte ilegal de arma e crime contra a fauna, os suspeitos foram liberados na Delegacia de Pronto Atendimento de Cachoeira do Sul. E o presidente e vice-presidente eleitos, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, vão ser diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral hoje à tarde, no plenário da Corte, em Brasília. A solenidade está agendada para as 2 da tarde. A diplomação está prevista no Código Eleitoral e encerra o processo eleitoral, certificando a escolha da população nas urnas. A diplomação ocorre depois do encerramento dos prazos de contestação e aprovação das contas de campanha dos candidatos eleitos. Com a diplomação, presidente e vice eleitos pelo voto estão oficialmente habilitados a comandar o país. Senadores e governadores, também eleitos em outubro, vão ser diplomados conforme decisão dos tribunais regionais eleitorais entre os dias 12 e 21 de dezembro. No dia 1º de dezembro acontece a posse dos novos. Só fazendo aqui uma correção, 1º de janeiro acontece, portanto, a posse dos novos presidente e vice-presidente da República em Brasília. Gente, dezembro chegou trazendo o calor do verão e também a necessidade de cuidados adicionais com a proteção da pele. Isso porque nessa época os raios solares são muito mais intensos. E para evitar risco de câncer de pele, os cuidados devem ser contínuos. A Lena Caetano está chegando agora para falar sobre isso e também para destacar a importância da conscientização que é trabalhada na campanha Dezembro Laranja. É isso mesmo, Daniel. As pesquisas apontam que cerca de 30% dos tumores que ocorrem no país são
referentes a câncer de pele. Uma situação que pode ser mudada facilmente, digamos assim, com diagnóstico precoce, até porque a partir do diagnóstico precoce, a cura, né, o tratamento se torna muito mais fácil e o índice de cura também bem mais elevado. Nós vamos abordar este assunto até porque nós estamos no iniciozinho do mês de dezembro, que desde 2014 ganhou a tonalidade laranja. Estamos no Dezembro Laranja, que é uma instituição da Sociedade Brasileira de Dermatologia para que as pessoas se atentem mais à questão do cuidado com a pele e também da prevenção para o diagnóstico precoce. Nós vamos falar sobre isso com a doutora Sabrina Sanvido, ela que é dermatologista e aqui no Rio Grande do Sul também ela é a integrante da Sociedade Brasileira de Dermatologia e coordenadora do Dezembro Laranja. Boa tarde, doutora Sabrina, bem-vinda ao NT Sul, bem-vinda à TV Cachoeira. Boa tarde, para mim é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês, obrigada pelo convite. Doutora Sabrina, as estatísticas apontam, e a gente começa por aí, que desses 30% de incidência no país, essa média, boa parte, grande parte são casos registrados aqui na região sul do país. Tem uma explicação lógica para isso? Sim, aqui na região sul do país, a gente tem alguns motivos que fazem com que a incidência seja maior. O principal motivo é a nossa colonização e ascendência alemã e italiana. Então, as pessoas que têm a pele mais clara, né, a gente diz os fototipos mais claros, com olhos claros, cabelos claros, já têm uma propensão maior a desenvolver câncer de pele. Além disso, a gente tem um envelhecimento da população e isso ocorre no mundo todo, aumentando a incidência de neoplasias malignas e também, claro, a exposição à radiação ultravioleta. Nós vivemos aqui da agricultura, então nós temos muitos trabalhadores expostos ao sol durante o ano inteiro. E isso aumenta bastante a incidência de câncer de pele. Bom, a doutora falou até agora de incidência grande em pessoas de pele clara, aqui na região sul principalmente. Mas isso não quer dizer que pessoas de pele negra também, ou de pele mais escura, não tenham incidência de câncer de pele? Perfeito. Um dos slogans da campanha do Dezembro Laranja desse ano é o seguinte: todos podem ter um câncer de pele. Então é muito importante salientar que é mais comum nas pessoas de pele clara, mas também acomete indivíduos de pele morena e negra. Por exemplo, o câncer de pele do tipo melanoma acral, que geralmente dá nas extremidades, nos dedos, ele é mais comum na população negra. Então a gente tem que atentar para isso também. E como é que acontece? Agora, nessa época do ano, a gente está chegando no verão, o calor é bem mais intenso, as pessoas usam, claro, naturalmente, menos roupa, tem a questão de praia, de banho de mar, de rio, protetor solar e tudo mais. Exige um cuidado mais acentuado neste período do ano ou todo ano exige um cuidado especial? Bom, todo ano é necessário a gente fazer uso do filtro solar. Hoje em dia está disponível não só no site da SBD, mas até para aplicativos para a gente ver o índice de radiação ultravioleta. E se a gente perceber, esse índice ele é bastante alto, considerado intenso durante todos os meses do ano, não só no verão, até mesmo em dias nublados. Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda que o uso de filtro solar, de roupas com proteção, chapéus, enfim, todas essas coisas que podem contribuir para a prevenção dos raios ultravioletas sejam usadas durante o ano todo. É claro que nessa época do ano, durante o verão, aumenta muito a incidência da radiação ultravioleta. E a gente está entre os trópicos, né, próximo ao Equador. E isso, então, configura um país com alta prevalência de raios solares nesses meses do ano. Então, a gente deve redobrar esses cuidados. E uma coisa que eu gosto de falar é que não adianta a gente cuidar só quando está lá na praia, na piscina, no uso recreativo, né? A gente deve usar também quando está trabalhando. Pessoas da agricultura, pessoas da construção civil, guardas municipais, guardas de trânsito, professores de educação física. Então, as pessoas que trabalham no ambiente externo também devem se proteger do sol, não é só quando vai na praia ou na piscina. Só para deixar bem claro. Claro que se a pessoa tiver de roupa, na área que está coberta, não precisa passar o filtro solar, tá? Mas se a pessoa tiver, por exemplo, com os braços de fora, pescoço de fora, rosto, são essas áreas que tem que ser aplicado o protetor. Lembrando muito do couro cabeludo, principalmente em homens, que depois de uma certa idade começam a ter menos cabelo e menos proteção para essa área. E essa área é muito acometida pelo câncer de pele também.
Tem um sintoma inicial, a partir de que momento a pessoa pode pensar, poxa, eu posso estar com o início, com o princípio de um tumor? Nós temos 3 tipos principais, digamos assim, de câncer de pele. Tem o melanoma, que é o mais raro, mas o mais letal, e tem os carcinomas, que a gente chama. Esses carcinomas, a gente deve pensar assim, são lesões que surgem geralmente após os 40 anos, em pessoas que têm um histórico de exposição solar, seja de queimaduras, bronzeamento artificial, e são caracterizados por manchinhas vermelhas, com casquinhas, podem sangrar e geralmente não cicatrizam, tá? Isso a gente está falando mais para os carcinomas. Se a gente for falar mais de melanoma, geralmente são as famosas pintas, né? São lesões marrons, castanho, até mesmo pretas, geralmente que apresentam mais de 2 cores, de aparecimento recente, ou uma lesão antiga que dobra de tamanho, por exemplo, nos 3 ou 6 meses, então de crescimento rápido, né? Geralmente maior que meio centímetro. Essas lesões devem chamar atenção e levantar uma pulguinha atrás da orelha. Para não assustar ninguém, eu sempre digo, a maioria não vai ser nada, a maioria não vai ser câncer de pele. Existem muitas lesões benignas que se comportam assim, mas isso deve levantar aquela dúvida para que a pessoa procure o atendimento e a gente consiga esclarecer se aquilo é benigno ou suspeito. Tem a questão genética ou a questão de câncer de pele, ela se reduz à questão de cuidado mesmo, de proteção com a pele e tudo mais? Perfeito. A questão genética é bem importante, principalmente para casos de melanoma. Então, pacientes que têm pai, mãe, irmãos acometidos pelo câncer de pele chamado melanoma devem estar sempre atentos aos seus sinais, isso é muito importante. Crianças são acometidas também? Como é que funciona essa questão? Tem a ver o fator idade? Sim. Apesar de mais raro, tá? Crianças também podem ser acometidas. Os carcinomas geralmente ocorrem em populações mais velhas, mas existem algumas síndromes genéticas em que as crianças têm uma sensibilidade maior à radiação ultravioleta. E essas crianças, então, também podem apresentar carcinoma numa idade precoce. O melanoma, apesar de também muito raro, menos de 1%, também pode acontecer na infância e, na maioria das vezes, ele se associa aos nevos congênitos. O que são os nevos congênitos? São aqueles sinais presentes desde o nascimento, mas que geralmente têm um tamanho bem grande. Então, não é para sair todo mundo preocupado com aquela manchinha de nascença. São lesões geralmente grandes, maiores de 10, 15 centímetros, que a pessoa apresenta desde o nascimento e que devem ser avaliadas pelo menos uma vez por ano. E uma coisa muito importante da gente ressaltar é nas crianças e no adolescente que a gente deve conscientizar, implementar o uso do filtro solar e das medidas contra a radiação, porque o dano solar ele é feito nessa faixa etária. Os carcinomas que a gente está vendo agora, às vezes são da radiação que a pessoa foi submetida lá com 15, 16 anos, né? Às vezes adolescentes, jovens, tomaram banho de sol, trabalharam na agricultura, eles começam a ter carcinoma depois, numa idade mais adulta. Quer dizer, então, que são radiações, a pele acumula essas radiações e em uma determinada parte da vida ela pode virar um tumor. Perfeito. A gente diz assim, ó, a radiação ultravioleta, ela faz uma assinatura no nosso DNA, chamada de assinatura UV, assinatura ultravioleta. Essa assinatura pode levar a alguma mutação no nosso DNA que predispõe à formação de tumores no futuro. O que a gente pode dizer, dar de dica para o nosso telespectador neste momento sobre a questão de prevenção, de cuidado, até porque, para não se assustar com essa situação toda, tem como prevenir, tem como se cuidar? Como prevenir, se realizado, a chance de cura é mais de 99%, né? Assim como a maioria dos tumores. Então, é importante aquilo que você comentou, estar atento às manchas no corpo, às pintas que não existiam e agora existem, aquelas lesões que modificaram, lesões que não cicatrizam, saber da história familiar, do pai, da mãe, do avô e dos irmãos, e principalmente o uso de filtro solar. Hoje em dia a gente pode usar filtro solar de vários tipos, a gente recomenda pelo menos um fator de proteção 30, reaplicado de 2 em 2 horas, se a pessoa estiver exposta diretamente ao sol. Se a pessoa entrar no mar, entrar na piscina, esse filtro deve ser reaplicado.
Hoje em dia existem as roupas, né, com filtro UV, que ajudam muito e facilitam a vida e o dia a dia para quem pratica esportes, o uso de bonés, chapéus, e hoje em dia até mesmo existem algumas substâncias via oral que podem diminuir um pouco os danos da radiação ultravioleta. Elas não substituem, claro, o filtro de passar, mas também podem auxiliar nessa prevenção. Ok. Doutora Sabrina, obrigado pelas informações, por sua participação conosco aqui no NT Sul, por esses importantes esclarecimentos aos nossos telespectadores, às pessoas neste período do ano, principalmente quando começa a se aproximar o verão, é que bate o sinal de alerta. Mas no fundo, a gente esclareceu aqui, é importante que o telespectador entenda e saiba, né, que o cuidado deve ser constante, contínuo e permanente durante todos os dias do ano para que a pessoa fique mais, para que nós possamos ficar mais protegidos, né? Exatamente. Mensagem que a gente deve passar e a gente deve tentar, né, ensinar as nossas crianças e adolescentes a se cuidar desde cedo para que no futuro não colham esses problemas cutâneos que a radiação ultravioleta acaba fornecendo. Gostaria de agradecer muito a oportunidade, dizer que a gente está à disposição, que qualquer dúvida vocês podem postar nas nossas redes sociais, Instagram e site, que a Sociedade Brasileira de Dermatologia tem bastante material quanto à fotoproteção. Tá bom, então. Obrigada mais uma vez pela participação, sucesso, tudo de bom e parabéns aí à Sociedade Brasileira de Dermatologia pela iniciativa do Dezembro Laranja que a gente está vivenciando neste momento, então, com essas dicas importantes para você que nos acompanha. Tivemos, então, Daniel, a participação da doutora Sabrina Sanvido, dermatologista e representante aqui no Rio Grande do Sul da Sociedade Brasileira de Dermatologia e coordenadora do Dezembro Laranja, com essas importantes informações sobre prevenção e cuidados contra o câncer de pele. Volto contigo. Muito obrigado, Lena, pelas informações tão importantes para esse período mais quente do ano, que já está começando, né? O verão nem começou ainda, mas o sol está aí a pleno e, portanto, precisamos tomar todos os cuidados possíveis para cuidar bem da pele da gente, né? Quem sabe você que está nos acompanhando aqui pode pensar assim, mas já estou acostumado, tanto tempo no sol quente. Nunca é tarde, né, para cuidar bem da pele, para evitar um problema. Utilize o protetor solar, porque é algo que realmente no longo prazo faz toda a diferença, né? Vamos ver aqui recadinhos que estão chegando dos nossos telespectadores, dos nossos internautas. Está com a gente aqui a Laura Bartz no nosso YouTube, o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Obrigado, Laura, pela companhia com a gente. A Lucimere Maria Beck também está mandando boa tarde. Obrigado a vocês pelos recadinhos aqui no nosso canal do YouTube. Tem também mais mensagens diretamente na nossa página do Face, facebook.com/TV Cachoeira. São essas as nossas duas lives, viu? O canal do YouTube e também a página do Facebook. Tá com a gente aqui a Adriana Fraga. Boa tarde, Terra Amada. Obrigado, Adriana, pela participação com a gente. E aí fica aqui o recadinho da Adriana para todos os cachoeirenses, né? A terra do coração da Adriana. Tá com a gente aqui a Suzana Hernandes, a Débora Borba, a Karina da Silva. Muito obrigado a vocês pelos recadinhos aqui nas nossas redes sociais. Vamos dar uma passada aqui no nosso WhatsApp. Tem recado do Júlio, mandando áudio e a gente vai ouvir. Aí, NT Sul, um recadinho para Júlia Domingues Marim. Julinha, o papai entregou lá pro Papai Noel tua cartinha. Ele disse que vai dar tudo certo. Hoje, se der tempo, o papai aparece por aí para pegar mais cartinha da Larissa e do Gabriel. Manda um recado para eles. Beijão, papai te ama. Pronto, recado mandado. Agora a promessa é dívida, né? Só esperando pelo Papai Noel. Tá certo. Grande abraço aí para toda a família e obrigado pela participação, viu? Gente, o NT Sul de hoje está chegando ao fim. Acesse facebook.com/TV Cachoeira para outras notícias ou para rever ou também para compartilhar as reportagens exibidas aqui. E amanhã a gente se encontra de novo ao meio-dia. Uma excelente tarde para você, uma ótima semana e continue na companhia da TV Novo Tempo. Programação de qualidade para toda a sua família. Tchau!